Opa, boa noite. Estamos aqui hoje, mais uma live aqui no nosso canal hoje. Terça-feira, né, pessoal? Terça-feira, né? Não é dia de live no nosso canal? Como assim? Tá de terça-feira fazendo live, João? Né? Boa noite, galera do LinkedIn. Boa noite, galera do YouTube. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que vai assistir a nossa gravação depois. Em qualquer dia e horário que você nos assistir, sinta-se acolhido e abraçado pela gente aqui. Muito obrigado por você estar com a gente aqui. Uma live de terça-feira, né? O que não é comum aqui no nosso canal, mas quando o assunto é interessante, a gente precisa trazer esse assunto para ser discutido aqui com vocês, precisa ser comentado, precisa ser debatido. E a gente também não pode perder a oportunidade de trazer as pessoas aqui, porque por conta de, não posso, só na sexta-feira, e aí você acaba perdendo a oportunidade de trazer as pessoas aqui por conta de agenda, né? Às vezes as pessoas também não têm agenda todos nas sextas-feiras, etc. Então a gente faz de preferência na sexta-feira, mas sempre que possível a gente consegue acomodar as datas, as agendas aí, os horários para fazer, para que as pessoas venham até o canal trazer essas reflexões com a gente aqui, né? Na próxima semana, se eu não me engano, eu vou fazer uma live com uma pessoa que está em Portugal, e aí não dá para fazer live às 8 horas da noite, porque 8 horas aqui no Brasil, lá em Portugal vai ser meia-noite, né? Não dá tempo. Então a gente vai fazer a live um pouco mais cedo. Então eu procuro sempre acomodar a questão do horário, a questão do dia, de acordo com a disponibilidade da pessoa que a gente convida para trazer aqui para a live, para conversar com a gente aqui, né? E esse papo de hoje, ele foi em função de uma publicação que eu fiz no LinkedIn na semana passada, uma provocação, na verdade, né? Falando sobre gestão de pessoas e liderança, né? Porque tem muitos líderes que são líderes, mas não são gestores de pessoas. Então a gente vai debater esse papo aqui hoje, vamos trazer esse assunto aqui hoje para conversar e para mostrar um pouquinho da importância do líder também ser um gestor de pessoas. Então eu vou trazer a minha convidada para cá, vou deixar que ela se apresente para vocês e aí a gente já começa aqui no nosso bate-papo aqui já. Tá? Então, vem para cá, Raquel Camilo, boa noite, bem-vinda. Olá, Obrigado por ter aceitado o convite para participar dessa live aqui com a gente hoje. E eu queria que você falasse para a gente aqui quem é Raquel Camilo. primeiramente, boa noite a todos, obrigada por todos que estão aqui. Eu que agradeço o convite, João, obrigada. A Raquel Camilo é uma consultora comercial e uma consultora de gestão de pessoas, que lida com muitos treinamentos na área de atendimento ao cliente, customer service, mas também faz toda a parte comercial de algumas empresas. Pequenas empresas, mas que hoje no digital acabam tendo um faturamento, às vezes, muito maior do que empresas, às vezes, que têm funcionários, muitos funcionários, né? E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. Muito bom. Eu estou vendo aqui que nós estamos ao vivo no YouTube, nós estamos ao vivo, no LinkedIn também está ao vivo, que eu estou vendo aqui. Deixa eu desligar aqui, senão vai interferir no. Vai dar interferência aqui. Muito bom. Então, Raquel, primeiro eu queria saber o seguinte, né? Porque o meu post lá no LinkedIn, ele gerou um debate lá dentro, lá que eu vi que teve muita gente fez muito comentário lá,
né? Sobre isso e, em particular, eu queria entender assim, o que você viu, o que você entendeu e o que você por que você achou interessante, né? Porque depois que você leu o post lá, você me provocou para a gente poder fazer esse debate aqui, né? E a gente está aqui fazendo a live por conta dessa provocação. O que foi que te chamou a atenção lá na publicação? O que foi que você não gostou da minha publicação? Na verdade, é o contrário. O que aconteceu lá para você para você querer falar sobre isso aqui, bater um papo mais prolongado sobre isso aqui? Na verdade, é o contrário. Eu adorei o seu post, porque as pessoas hoje confundem muito liderança e gestão de pessoas, né? As pessoas têm essa confusão, por quê? Porque são profissionais que muitas vezes precisam estar ter uma fusão entre eles, né? E o seu post, a gestão de pessoas, na verdade, muitas vezes, as pessoas pensam que é só o recursos humanos e esquecem da capacidade de liderança que precisa ter um gestor, muitas vezes, né? E o contrário também, o líder, muitas vezes, ele precisa ter a mesma capacidade do gestor e não tem. Então, as pessoas confundem um pouco aí e às vezes se atrapalham, até na gerência, né? Acham que o gerente que já tem uma função ali mais de execução, de trazer a equipe para poder fazer, confundem às vezes um pouco com liderança. Então, são 3 aí funções que em algum momento precisam se unir, precisam se ter uma fusão, mas que tem as pessoas têm essa dificuldade, às vezes, no entendimento, né, de cada uma delas. E aí eu gostei muito da maneira como você colocou ali sobre a Você, gestão de pessoas. você acredita que é possível liderar sem saber lidar com pessoas? Então, João, é impossível. Primeiro que um líder, muitas pessoas não deveriam nem ser escolhidas para ser líderes. Concordo plenamente com você. Tem muita gente por aí que não deveria Porque mesmo ser. a primeira coisa que você precisa ter para ser um líder é se autoconhecer. Se você não tiver um autoconhecimento básico, como que você vai liderar outros seres humanos? Né? Então, eu costumo dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Então, você precisa se autoconhecer, e esse autoconhecimento, ele tem uma série de nuances. Tem a habilidade de você ser resiliente, tem a sua habilidade de comunicação, tem a sua inteligência emocional. Então, autoconhecimento é muito amplo a palavra autoconhecimento. Existem uma série de fatores aí dentro do autoconhecimento que um líder precisa ter. Então, não é se autoconhecer. Às vezes a pessoa nem gosta de lidar com pessoas e ela é líder. Como é que ela vai? E é possível você se aprimorar, você ir atrás e você desenvolver essa habilidade de liderança. É possível. Mas você tem que se autoconhecer para saber por que, que você não gosta de lidar com pessoas, por exemplo. Da onde vem esse trauma? Por que, que eu carrego isso? Por que, que eu não consigo? Então, esse autodesenvolvimento é o primeiro passo para ser um líder. Se você não tem isso, se você vive a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, dificilmente você vai conseguir ter uma posição de liderança. Então, mesmo quem não tem e deseja ter, o primeiro passo é o autodesenvolvimento. É a habilidade de resiliência, habilidade de inteligência emocional, de comunicação clara, né, aberta, verdadeira. Esses são os primeiros passos, não tem como fugir disso. Muito bom. A galera que está no LinkedIn aí, ou que estiver assistindo pelo YouTube aí, gente, quiser fazer comentário aí, já pode dar seus boa noite aí,
dizer da onde é que vocês estão nos assistindo aí, né? Porque sempre é bom a gente saber até onde a gente está chegando, né? Porque tem uma galera que está assistindo a gente aqui, mas eu estou vendo o chat assim tão silencioso, tão quietinho, né? Ou as pessoas estão muito compenetradas para ouvir o que a gente está falando aqui, ou o meu chat não está funcionando hoje, né? Sei lá, né? Porque de repente a plataforma aqui dá uns tombos na gente aqui também, acontece isso aqui, né? Já aconteceu de eu fazer uma live inteira aqui e as pessoas o chat não abrir para os comentários, né? Sei lá eu se está acontecendo isso ou não, mas tudo bem, né? Eu acho que não é o caso, não. Então, se você está assistindo a gente, você está vendo a gente aí, dá uma boa noite aí, né? Pelo menos para a gente saber, né, que você está aí com a gente aqui. Na liderança, tem uma... quando a gente fala assim, né, a pessoa não gosta de gente, mas ela é líder, né? Tem uma frase do James Hunter, né, que é o autor do livro O Monge e o Executivo, que eu tenho assim como uma das melhores referências de liderança, né, para você aprender sobre liderança, né, o livro O Monge e o Executivo. E ele nesse livro ele fala exatamente isso, né, que para você querer liderar outras pessoas, você primeiro precisa aprender a liderar a si mesmo, tá? E aí, se tem uma pessoa que não gosta de gente, que não gosta de pessoas, né? Eu não sei se o termo é não gostar de pessoas, Não né? gosto de lidar. O termo não é esse, né? Não é não gostar de pessoa. Eu acho que não dá para não gostar de pessoa. Você pode não gostar de uma ou outra pessoa, mas não é não gostar de gente, né? Assim, talvez você não goste do trabalho de que você tem de ouvir as pessoas. Às vezes você não tem aquela habilidade de escutar o que a pessoa está falando, você não, né? Ou não tem a paciência que precisa para poder ouvir o que o outro está dizendo e tal. Mas uma coisa que esses líderes podem fazer, né, é que ele não precisa ser líder sozinho, pelo menos na minha opinião, tá? Eu acho que ele pode, dentro do time dele, ele eleger uma pessoa para ser esse intermediário, né? Então, assim, ó, todas as vezes que tiver qualquer coisa que o time queira falar, não venha falar comigo, fala com ele, com essa pessoa, porque aí essa pessoa vai trazer o problema para mim, vai trazer a questão até mim, e aí eu vou decidir com ele o que nós vamos fazer, depois ele devolve essa questão para vocês, por conta, talvez, da pessoa ter muitos afazeres, ter muitas questões. Às vezes, ele é o próprio dono da empresa, é uma empresa relativamente pequena, que não tem, e não dá para ele ficar cuidando dos negócios da empresa e também ficar ouvindo as pessoas. Então, ele tem ali um anteparo, vamos dizer assim, né, que as pessoas falam com esse outro, mas ele não pode negligenciar ouvir as pessoas. Ele pode não ouvir as pessoas diretamente, mas ele tem que ouvir essas pessoas através desse anteparo. Isso está certo? Faz sentido? Como é que você entende isso? Faz total sentido. É assim, isso já mostra que ele é um líder, porque ele se autoconhece a ponto de dizer: eu não tenho essa habilidade de lidar com as pessoas, personalidades. Então, eu vou escolher aqui na minha equipe quem tem essa habilidade melhor do que eu. Um líder, ele não compete com a equipe. Um líder, ele encontra na equipe as melhores habilidades de cada um para que desenvolva isso ainda mais. Então, ele vai achar ali na equipe essa pessoa para que possa trazer para ele as conversas, as relações, os problemas, ao invés da equipe vir diretamente com ele. Então, isso já mostra o autoconhecimento, né?
que a pessoa tem de si mesmo para poder dizer, esse não é o meu forte. Então, eu vou eleger aqui na nossa equipe alguém que possa fazer isso melhor do que eu. Então, isso já é uma habilidade de um líder, porque um chefe, ele já não suportaria isso, porque ele tem que ser reportado o tempo todo, porque ele tem que estar o tempo todo sendo a pessoa superior com alto poder. Um líder, não. Ele consegue validar, ele consegue identificar na equipe as melhores habilidades de cada um para que isso seja promovido e dividido no trabalho que eles estão realizando, né? E eu acho importante também a gente falar, dentro da história que a gente tem de liderança e etc., né? Já tivemos vários tipos de liderança. E hoje em dia, tem vários estudos aí falando sobre isso. Então, cada vez mais que a pessoa se torna um líder que sabe ouvir, que sabe identificar, que tem aquela liderança, que tem aquela liderança mais amigável, que sabe cativar as pessoas. Essa pessoa hoje ela consegue ter uma liderança muito mais eficaz do que alguns tipos de líder que a gente já teve aí, que ainda existem, óbvio, mas que a tendência é que eles, espero eu, que se autoconheçam melhor, que continue no seu desenvolvimento para que se tornem esses líderes que hoje o mercado está promovendo. Eu só quero dar um recado aqui para o pessoal, que é o seguinte, ó, eu estou vendo aqui, eu estou com o meu celular aqui, ó, e eu estou vendo aqui que tem pessoas lá no LinkedIn que estão fazendo comentários lá no LinkedIn. Tem a Paula Vilela que deu boa noite, tem a Karina, boa noite, de São Paulo, a minha amiguinha Débora Antunes Rosa, lá de Rio Grande do Sul, obrigado por você estar com a gente aqui, Débora. O Eduardo Chaibe, de Uberlândia, Minas Gerais, Gileno, de São Paulo, a Paula Vilela, de São Paulo, Humberto Alves, boa noite. A Débora está dizendo que concorda com você. O autoconhecimento é o primeiro passo para a carreira que todo profissional que quer ser líder. José Luiz Tonelli, boa noite. Aí, tem a galera. Dilton, boa noite. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Eu estou vendo aqui, José Luiz Tonelli está em Sorocaba. O que está acontecendo aqui? Eu estou vendo os comentários de vocês aqui pelo YouTube, ou pelo YouTube, não, desculpe, pelo LinkedIn, mas a plataforma não está trazendo os comentários para mim aqui na tela, então eu não estou vendo o comentário de vocês pela tela, tá certo? Então eu vou deixar meu telefone aqui do ladinho aqui e eu de vez em quando vou dar uma olhadinha no telefone para buscar os comentários que vocês estiverem fazendo. Então, se vocês tiverem perguntas para fazer aí para mim, para a Raquel, etc., fica à vontade, pode fazer, que eu vou dar uma olhadinha aqui. Mas é como eu falei, de vez em quando a plataforma dá uns tombos na gente e ele não sobe as conversas aqui, né? As perguntas, o chat, ele não sobe na plataforma aqui. Eu estou aqui, tô às cegas aqui na plataforma, mas ainda bem que vocês estão comentando aqui pelo LinkedIn, então eu estou vendo aqui os comentários de vocês aqui. Então, se vocês tiverem perguntas aí, podem fazer aqui pode colocar nos comentários aqui que eu vou ver. O Tonelli está dizendo o seguinte aqui, ó. Eu gostei da colocação da Raquel em relação ao autoconhecimento e gostar de trabalhar com as pessoas. Nesse ponto, eu entendo que, além dessas qualidades ou habilidades, o líder precisa conhecer a estrutura e as atividades de onde ele atua para disseminar e absorver os conhecimentos. Faz sentido, Raquel?
Eu queria falar um pouquinho sobre esse comentário. Precisamos ter as nossas skills, as nossas habilidades técnicas e as soft skills, né? Que hoje se fala. Não tem como um líder não ter um conhecimento técnico também. Ele precisa entender da Sim, área que ele está atuando. Não adianta, sim, não tem como, também. né? Mas além disso, uma coisa um pouco mais profunda, que é o propósito também é muito importante. Quando você entra numa empresa que não tem esse trabalho de dizer qual é o propósito que eles estão, por que eles estão ali atuando? Quando o líder não sabe o propósito dessa empresa, dificilmente ele vai conseguir montar uma equipe que esteja engajada no mesmo propósito. Quando você tem um propósito relacionado com o propósito que é a empresa que você trabalha, você consegue ter aí uma equipe muito mais, como é que eu posso dizer, desenvolvida, melhor trabalhada, né? Então, assim, esse líder, óbvio, ele precisa atuar de uma forma para aumentar a capacidade de todo mundo, ouvir as necessidades de todo mundo, desenvolver novas habilidades, mas tudo começa também no propósito, na minha opinião, né? Quando esses propósitos estão alinhados, você consegue estar mais próximo dessa equipe, você consegue ter o ambiente dessa equipe, dessa empresa, com uma qualidade muito melhor desenvolvida. Então, sim, Tonelli, ele precisa conhecer a estrutura, ele precisa conhecer o propósito, ele precisa conhecer as atividades, porque senão ele não vai conseguir desenvolver ali uma equipe capaz de estar trabalhando nas melhores condições. Ele simplesmente ser só um líder e saber lidar com as pessoas não vai resolver. Porque aí ele pode ser aquele líder bonzinho que as empresas detestam, que passa a mão em cima da cabeça de todo mundo e não chega nos resultados que precisam chegar. E, na verdade, nós estamos ali para gerar faturamento, não é só para gerar faturamento, mas é. Então, a gente precisa ter um aumento da produtividade, a gente precisa reter bons funcionários, a gente precisa melhorar o clima organizacional, alcançar os resultados, a gente precisa que as pessoas tenham a vida dela pessoal e a vida profissional, a gente precisa ter uma série de coisas para que esses resultados aconteçam. Então, sim, ele precisa ter um conhecimento aí muito grande, inclusive começando pelo propósito, na minha opinião. Muito bom. Eu estou tentando aqui, enquanto você está falando aqui, eu estou tentando verificar aqui se eu consigo habilitar o chat aqui, mas não está rolando aqui, não. Então, nós vamos ter que seguir com o chat e eu vou ficar olhando aqui no telefone aqui. Aqui, para mim, está aparecendo o chat. Está Aqui, para mim, está aparecendo? aparecendo, tá. Então, para mim não aparece, não. Então, se você estiver vendo aí, se Tá alguém bom, quiser fazer alguma tá bom. pergunta, Se alguém quiser. Isso. você pode fazer, você pode comentar aí. Mas, Raquel, eu queria que você falasse um pouquinho aqui sobre um assunto que nós conversamos aqui um pouquinho nos bastidores, um pouco antes de começar a nossa live aqui, que eu acho muito importante que você fale sobre isso, até porque tem pessoas aqui, eu sei que tem pessoas aqui que são líderes, tem pessoas que não são líder, mas tem pessoas que estão buscando uma posição de liderança aqui, né? Que é exatamente o fato de que nós comentamos, o fato de que tem pessoas que assumem a liderança sem estar devidamente preparadas. Sim. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão que a gente sempre diz, a gente sempre fala, eu escrevo, eu acho que eu já perdi a conta de quantas vezes eu escrevi sobre isso, né? Que você não tem que esperar ser o líder, ou você não tem que esperar por aquilo, chegar na posição que você quer, para você adquirir as habilidades que você precisa naquela posição. Você tem que buscar essas informações antes, você tem que buscar essas habilidades antes.
Por exemplo, tem muita gente que fala assim, meu sonho é trabalhar numa multinacional, né? E aí você fala, tá bom, você quer trabalhar numa multinacional, mas você sabe falar inglês? Fala, não, eu estou esperando entrar na multinacional para aprender inglês. Gente, você não vai entrar nunca na multinacional se você não souber falar inglês. Você tem que saber falar inglês antes de você entrar na multinacional. Com Tá? certeza. A mesma coisa é com a liderança, né? Ah, eu quero ser líder, né? Mas você já aprendeu as suas habilidades que você precisa? Não, eu vou esperar ser líder. Não, você não vai ser. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Para que as pessoas saibam que, olha, você precisa buscar a informação antes de você se tornar um líder. Como é que funciona isso? Primeiro que aí a gente volta um pouquinho no desenvolvimento pessoal, né? Então, assim, para vocês que ainda não são líderes ou estão em processo de formação para ser um líder, eu acho que a primeira coisa é o autoconhecimento. E o que está envolvido o autoconhecimento? Porque essa é uma palavra muito ampla, né? O autoconhecimento faz com que você conheça as suas próprias habilidades, os seus próprios pontos fortes, as suas limitações, os seus valores. Então, esse é um autoconhecimento. Depois disso, que você conhecer todas essas partes, você precisa ter uma habilidade de comunicação. Então, um líder, mesmo que ele não tenha, como a gente já falou, que ele escolha alguém para fazer essa comunicação, se ele efetivamente não tem tempo, às vezes é o dono da empresa e etc., mas ele precisa ter habilidade de comunicação clara. E quando ele for falar com essas pessoas, que ele consiga transmitir as visões, as expectativas, dar um feedback, orientações, ele precisa ter essa comunicação clara. Ele precisa desenvolver isso. Existem várias formas de você desenvolver o seu autoconhecimento, a sua habilidade de comunicação, né? A inteligência emocional, que é o reconhecer, o entender, gerenciar as próprias emoções, né? Então, como é que você vai querer gerenciar a emoção de um time se você não consegue gerenciar a sua própria emoção? A gente estava até comentando nos bastidores, o João dizia assim: quando eu tenho que ligar para marcar para o meu médico, eu vou no período da manhã, porque ele já sabe gerenciar o emocional dele, ele sabe que à tarde ele vai estar mais agitado, então ele prefere fazer isso de manhã. Isso é um gerenciamento de emoção. Eu me conheço, eu sei qual é o melhor horário, né? Então, inteligência emocional é isso, é você poder construir relacionamentos fortes, né? Liderar conflitos, mas sempre gerenciando o emocional. Além disso, a resiliência e a gestão de estresse, de lidar com conflitos. Um líder que não consegue ter a capacidade de resolver problemas, lidar com o estresse, ele não está preparado. Ele não está preparado. Ele precisa desenvolver isso, né? Porque a gente lida com pressão, a gente lida com adversidade, a gente lida com mudança, a gente lida com meta, a gente lida com a nossa vida pessoal. Então, o líder ele precisa ter essa habilidade de resiliência e gestão de conflitos, de estresse, porque senão ele não vai conseguir se desenvolver bem como líder. E também precisa ter aquela coisa do aprendizado contínuo, né? O copo tem que estar sempre meio vazio, para a gente poder estar sempre ali colocando mais informações e trazendo mais habilidades para nós mesmos, para que a gente possa, inclusive, trazer isso para a equipe, né? Porque um líder também, ele passa o conhecimento, ele não fica retido nele, ele traz esse conhecimento para a equipe. Então, acho que todos esses pontos que eu disse, para você que tem vontade um dia de ser um líder, para você que está em desenvolvimento, ou para você que já é, mas pega esses pontos para você avaliar como é que está, se você precisa melhorar, em qual ponto você precisa, de repente, fazer uma ressignificação, porque às vezes também o líder acha que já sabe tudo, que está tudo bem, mas às vezes a gente precisa ressignificar algumas coisas, entendeu? E aprender a ouvir a nossa equipe, deixar eles também falarem da gente. Líder que acha que sabe tudo também está tudo errado, né, Raquel? Não, tá cheio, né? Tá cheio. Você sabe que
você deve conhecer, né? Eu tenho uma ferramenta que a gente usa, né, no processo quando a gente está trabalhando o desenvolvimento das lideranças, que a gente chama a roda da liderança da competência das lideranças, né? Uhum. Então, é uma roda, são 12 habilidades, onde o líder se dá nota quanto que ele entende que ele está habilitado para cada uma daquelas 12 áreas ali, né? Uhum. E para que ele se desenvolva, depois que você faz esse desenho, né? De preferência que essa roda não seja mais uma roda, que essa roda seja uma engrenagem cheia de dente, porque tem algumas habilidades que ele tem mais, tem outras habilidades que ele tem menos, e que ele precise trabalhar essas habilidades para poder fazer. Porque se o líder se der 10 em todas as habilidades lá, por que ele me procurou, por exemplo? Por que ele Já encerrou o procurou? ciclo, né? Não precisa, né? O cara já é supra-sumo em tudo, né? Então ele não vai precisar do auxílio de um coach, de um mentor, etc., para poder desenvolver, né? É interessante que ele saiba se autoavaliar também para descobrir qual é o ponto que ele tem mais dificuldade. Às vezes a pessoa tem mais dificuldade na comunicação, às vezes a pessoa tem mais dificuldade na questão da gestão de conflitos, né? Porque todas essas questões ela tem a ver também, né? Todas essas questões elas têm a ver também com o perfil da pessoa, né? Tem pessoas que são mais comunicativas, tem pessoas que são mais analistas, mais planejadoras, tem pessoas que são mais executoras, etc. E aí, dependendo desse perfil que a pessoa tem, né, que a gente descobre quando a gente faz uma análise DISC da pessoa, aí você acaba descobrindo se a pessoa tem mais dominância, mais influência, mais conformidade, estabilidade, etc. Isso faz com que essa pessoa tenha mais ou menos dificuldade em alguma dessas áreas, né? Você pega, por exemplo, uma pessoa que tem um alto D, né, que é uma pessoa assim extremamente dominante, ela é um executor tremendo, ela parece um trator para fazer as coisas, mas ela precisa de mais habilidade, por exemplo, na comunicação, ela não é muito boa para conversar, ela quer as coisas assim tudo muito rápido, etc. E aí no time, né, os times são compostos por pessoas diferentes. Então, dentro do time, você vai encontrar pessoas que são mais, que não são tão dominantes, né? Que não têm um perfil de dominância tão alto quanto o líder, por exemplo, né? Ou pode ser ao contrário, às vezes você pode pegar um líder planejador, né? Um líder analista, que ele quer as coisas mais detalhistas, ele é mais detalhista, quer as coisas mais bem detalhadas, quer as coisas mais bem passadas, mais bem explicadas, e aí ele tem um cara dentro da equipe dele, lá tem uma pessoa dentro da equipe lá que é alto D e chega lá e quer atropelar ele, entendeu? Então isso gera um conflito. Então as pessoas precisam ter esse conhecimento para que você possa passar para o outro, né? Para se comunicar com o outro da maneira correta. Se eu sei que aquela pessoa é mais detalhista, eu tenho que dar mais informações. Se eu sei que aquela pessoa é mais objetiva, eu preciso apresentar as coisas já mais mastigadas, etc. Né? Então, isso é importante para que as pessoas se conheçam dentro dos times, para poder todo mundo estar na mesma página da comunicação. Né? Faz sentido isso, Raquel? Voltou. Caiu, mas voltou. Você ouviu a minha pergunta, não? Eu não ouvi a sua pergunta, mas tem algumas perguntas no chat também. Né? Então pode responder aí. Vamos lá. O Marcelo, ele está dizendo aqui, não, primeiro o Humberto. Propósito, valores, comprometimento e resultados.
Deixa eu ver aqui. O Marcelo está dizendo: um bom líder não pode só ter sensibilidade de atuação, mas precisa ter boa visão auditiva para captar as nuances sonoras do seu grupo, que é justamente o que você estava falando, né? Precisa ter, não é só a sensibilidade, mas precisa escutar para você poder identificar ali a parte comportamental de cada um. Qual é a sua melhor habilidade? Qual é a melhor habilidade do outro para que a gente possa ter uma equipe aí multidisciplinar, mas sempre em alta potência, né? E aqui a Débora está perguntando: e como desenvolver a competência de liderança pessoal? Olha, Débora, a liderança, quando Liderança pessoal que ela tá falando é de ser autolíder, é eu isso? acho que sim, eu Ah, acredito que seja isso. Mas às vezes você não tem só pode falar uma falar. coisinha só uma coisinha rápida aqui para quem que é? Para Débora, né? Débora, Como desenvolver, Débora. Ô, Débora, na live de sexta-feira que eu fiz, sexta-feira passada, eu falei sobre autoliderança, né? De repente, depois você pode dar uma passadinha lá no YouTube, que a live está gravada lá, porque eu falei sobre autoliderança, né? Como é que você se autolidera. É interessante também. Tá, pode completar, Raquel, desculpe, então, hein? só para completar, Débora, eu acho que quando a gente toma as rédeas da nossa vida, a gente começa a desenvolver essa autoliderança. E o que é tomar as rédeas? É desde a pequena decisão, é desde você não se importar com a opinião do outro e saber o que é melhor para você naquele momento. Você precisa equilibrar o teu racional e o teu emocional para poder começar esse passo aí de autoliderança. Não deixar que as vozes de fora sejam mais importantes do que você tem, que você deseja, do que você quer para o seu propósito. Então, primeiro, você tem um propósito, você sabe qual é ele, né? Se você não tem, você tem que escrever, você tem que fazer um exercício de qual é o meu porquê, o que, que eu quero, o que, que eu pretendo. Hoje o João fez um post ontem sobre o quadro dos sonhos, que era uma coisa que ele desejava. Você deseja alguma coisa? O que, que você quer para você? Qual é o seu porquê? Então, começa da base. É esse autoconhecimento para você saber quais são as metas que você tem para você, que você deseja, e aí sim, diminuir a escuta de fora e poder seguir o que você quer. Né? Essa é a minha opinião sobre esse auto, mas com certeza na live o João aprofundou muito mais isso do que eu pude te falar agora. Tem uma outra pergunta, eu acho. Deixa eu ver. Não, acho que foram essas. Porque quando a gente fala de autoliderança, né? Principalmente a pessoa precisa saber, ela precisa se conhecer, né? Ela precisa saber o que incomoda, né? Ela precisa saber quais são as melhores habilidades que ela tem, ela precisa saber quais são as habilidades que ela precisa desenvolver, porque tudo isso faz parte do processo de autoconhecimento, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu quero me conhecer, mas aí quando você vai lá e fala para ela, né, que ela precisa melhorar a comunicação, fala, você não sabe escutar as pessoas, né? Aí a pessoa acha ruim, né? A pessoa briga com você, vai, como assim? Não sei escutar? Estou escutando o que você está falando. Não, gente, mas escutar é diferente de ouvir, né? Ou ouvir é diferente de escutar, tanto faz, né? Mas uma coisa é você ouvir, porque ouvir, se passar um carro lá na rua, eu estou ouvindo um barulho, etc. Quando a pessoa está falando, eu sei que tem alguém falando aqui, né? Mas a capacidade de escutar é a capacidade que você tem de entender o que a pessoa quer dizer para você, mesmo naquilo que ela não disse. Uhum. Né? A pessoa vem e fala uma frase para você, ela dá bom dia, dá boa tarde para você, e você, olhando para a pessoa, você já percebe que aquela pessoa não está com uma boa tarde tão boa assim como ela está dizendo, entendeu?
Então, isso é escutar, é você ter essa habilidade de perceber aquilo que não está sendo dito pelas palavras do outro, né? Então, tudo isso faz parte do nosso processo de autoconhecimento, tudo isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento, e são coisas que para um líder, né, para a pessoa que está liderando um time, isso faz uma diferença enorme, né? Isso faz uma diferença enorme, porque eu posso estar trabalhando aqui, né, o líder que tem essa capacidade de percepção do outro, ele pode estar trabalhando aqui, aí ele dá uma olhada por cima da bancada dele aqui, ele vai lá e ele enxerga uma pessoa lá, e a posição que aquela pessoa está sentada já diz para ele que aquela pessoa não está legal. Né? O movimento que aquela pessoa está fazendo, a forma como aquela pessoa está se movimentando, etc., já mostra que tem alguma coisa errada. Então, essas habilidades de você conhecer você, para você poder entender como é que isso reverbera no outro. Então, você precisa entender ter essa percepção de você, para você saber que essas coisas também podem estar acontecendo no outro. E aí você tem essa capacidade de, conhecendo você, saber o que está incomodando o outro também, para você poder ajudar o outro da melhor forma, né? Então, isso é autoconhecimento. E o líder precisa ter essa habilidade, essa competência, porque senão, né, ele corre o risco de deixar passar, perder as pessoas, não fazer aquilo que precisa ser feito, gerar uma insatisfação, um conflito muito grande dentro da equipe, porque ele não está dando atenção a esse tipo de comportamento que as pessoas têm. Chega até a ser um pouco do feeling, né? A pessoa, Isso. quando a pessoa ela tem essa sensibilidade, esse desenvolvimento, quando você olha para aquela pessoa que você já conhece da tua equipe, que você já sabe, e às vezes, inclusive, um líder, ele precisa escutar não só no profissional, às vezes, aquele dia, aquela pessoa precisa de um almoço para falar de alguma coisa pessoal que ela não tem possibilidade de falar com ninguém. E ele precisa ter uma linha muito tênue para você também não ficar adentrando na vida pessoal da sua equipe, né? E não misturar as coisas, mas é importante o liderado, as pessoas da equipe saberem que tem alguém ali que se preocupa de verdade. Não é que está vendo só o resultado da empresa, mas se preocupa porque o maior ativo da empresa são as pessoas. Então, se você não consegue lidar ali, todos nós temos problemas na família, problemas pessoais, e querendo ou não, se misturam com o profissional. Então, se você não consegue estar bem, você também traz isso para a empresa. E o líder, ele precisa ter essa capacidade de percepção para tomar um café, para dar uma atenção especial naquele dia para aquela ou outra pessoa, para saber o que está acontecendo. Então, isso é fundamental, né? Eu me lembro que no seu post, onde gerou tudo isso, né, da nossa conversa, você falava de algumas habilidades que o líder precisa ter, né? De atrair, de educar, de engajar, de treinar, de motivar, de desenvolver. Só que tudo isso, de nada adianta se ele não tiver esse feeling mais fino para perceber naquele momento que ali ele precisa lidar com uma pessoa, na minha opinião. Porque tudo isso, né, ele tem que fazer tudo isso, mas assim, ele não pode esquecer, né, daquela famosa frase, né, que diz assim, né, que você tem que dominar todas as técnicas, que você tem que conhecer todas as teorias, mas quando você tocar uma alma humana, você tem que ser apenas outra alma humana, né? Uhum. Você tem que saber que tecnicamente você pode ser muito bom, teoricamente você pode conhecer tudo que precisa, mas você está lidando com pessoas e as pessoas não são iguais, uhum, né? As pessoas não é exata, né? Não. Matemática é exato, 1 mais 1 é igual a 2, né? Tem uns caras que estão contestando isso aí agora, né? Porque é uma pessoa que disse que já não é bem assim, né? Já não é bem assim.
Mas tudo bem, né? Mas até onde a gente sabe, 1 mais 1 ainda é igual a 2. Mas as pessoas não são, né? As pessoas não são. Então você precisa ter essa habilidade, esse feeling de saber que para algumas pessoas você simplesmente pode dizer bom dia e a pessoa vai se satisfazer com aquele bom dia que você deu. Uhum. Para outras pessoas, se você não der bom dia, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que você passou de ontem para hoje? A pessoa vai dizer, se você só der bom dia para ela e não falar o resto, ela fala, nossa, por que ele tá bravo comigo hoje? O que aconteceu? O que eu fiz? Né? Pronto, a pessoa já vai ficar toda... Então, e para o líder, é importante que o líder tenha essa habilidade de esse conhecimento das pessoas do seu time, né, para ele saber como é que ele lida com cada uma dessas pessoas. Tem um assunto interessante, eu já até fiz uma publicação falando sobre isso algum tempo atrás, porque tem o livro do... Eu e os livros, né? Eu sempre trago as coisas dos livros aqui que eu leio. Nós agradecemos, Tem o nós e livro, todo mundo aqui. tem o livro que chama O Livro de Ouro da Liderança, do John Maxwell, né? É fantástico esse livro, eu adoro esse livro, né? Já tirei vários insights daquele livro, já escrevi vários posts sobre as coisas que ele fala lá no livro. E ele diz o seguinte, né? Ele conta lá a história lá que um gestor, né, de uma empresa, ele fazia o quê? Toda vez que começava um funcionário novo lá na empresa dele, né, ele chamava não o funcionário para conversar com ele. Ele não chamava o funcionário, ele chamava o pai, a mãe, o avô dessa pessoa para conversar com ele, porque ele gostava de ouvir a história que tinha por trás daquela pessoa que ele trouxe para trabalhar com ele. Então ele passava horas conversando com os familiares dessa pessoa para poder entender, né, da onde essa pessoa veio, que dificuldades que ela enfrentou, qual que é a cultura dela, etc. Porque com isso ele conseguia lidar com aquela pessoa assim com extrema facilidade, porque ele tinha conhecimento da história, né? Então você vai falar, pô, mas caramba, o cara tem uma empresa, tem 10 mil funcionários, tem 10 mil funcionários da empresa, eu vou falar com a família de 10 mil funcionários? Não, gente, não se trata disso, né? Mas é que se você tem essa possibilidade de você, como líder, tá? Que está gerindo uma equipe que tem 10, 15 pessoas aí, você consegue dar uma atenção maior para essas pessoas, né? E talvez não precisa chamar o pai, a mãe, etc., para falar com elas, mas se você conversar com essas pessoas e ter uma conversa franca para você entender, né, por que a pessoa quis trabalhar ali, por que essa pessoa chegou até ali, ela teve, qual foi a opção que ela teve para escolher aquele trabalho, qual foi a opção que ela teve para escolher aquela empresa para trabalhar, porque tudo isso vai te dar a informação de como é que você tem que lidar com essa pessoa. Isso, né? E aí a gente pode transferir essa habilidade, né, para quem trabalha na área de clientes, né? Quando você faz uma compra na internet, por que a internet lá, que você tem que preencher lá os seus dados, né? Ele pergunta onde você mora, teu CEP, não sei o quê. Às vezes você responde lá quantas geladeiras você tem na sua casa, quantas televisão você tem. Por que o cara quer saber isso? Né? Que diferença faz se eu estou comprando um telefone celular? Que diferença faz para o cara que está me vendendo o telefone celular se eu tenho uma, duas ou três geladeiras na minha casa? Isso ele está se municiando de informações para poder me oferecer melhores produtos lá na frente.
E quando você está falando de liderança e você está falando de pessoas, se você tem essas informações da pessoa, da cultura dessa pessoa, da onde essa pessoa veio, de como é que ela foi criada, se os pais estão juntos, se os pais estão separados, sei lá, todas essas informações, sem você ser entendendo sempre, gente, tá, que esse tipo de informação é para você usar de forma profissional. Não estou falando para você perguntar se o cara é separado, se o pai e a mãe é separado ou não, para você depois fazer fofoca lá no café. Não é isso. E nem de tá? forma interrogativa, né? De forma interrogativa, não é nada disso, né? É você ouvir essas questões da pessoa para que você consiga entender que se aquela pessoa falar para você assim, dependendo da história dela, ela diz assim: meu pai está doente, você conhece a história, a relação que ela tem com o pai, para ela poder, se for preciso, ela larga tudo que ela está fazendo e sai correndo para o pai, para atender o pai. Então, é preciso que o líder conheça as pessoas da equipe que ele está trabalhando, né, para ele poder saber que atitudes ele tem que tomar com cada pessoa. Não é porque para um ele pode não se relaciona com o pai que o outro não se relaciona com o pai. Né? Tem gente que tem um relacionamento super afetivo com o pai e o pai é super importante, e tem outras pessoas que não têm relação nenhuma com o pai, nem conhece às vezes o pai. Então, é preciso que a gente saiba, né, como líder, é preciso que a gente conheça essas histórias para que a gente saiba como lidar com os conflitos que essa pessoa venha trazer para você. Uma pessoa que você sabe que nunca se relacionou com o pai, de repente chega para você e fala assim: meu pai está doente, é diferente de uma pessoa que você sabe que convive com o pai todo santo dia e a pessoa vem e diz: fala, meu pai está doente. Então você tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa habilidade de conhecer as pessoas e conhecer a história dessas pessoas, tá? Para você poder saber que tipo de tratamento que você dá em cada situação. Eu acho que é muito parecido, João, com os pais em relação aos filhos, né? Eu tenho duas filhas, não sei o pessoal aqui se a maioria deve ter filho ou não, mas cada um de nós somos seres individuais. Nós já nascemos, pode ser o mesmo pai, a mesma mãe, pode ser gêmeos, mas nós nascemos com características diferentes. Então, não tem a mínima possibilidade de um líder não conhecer essa equipe, não saber o que tem por trás ali, do que está acontecendo, porque ele vai ter que lidar de forma diferente com cada um, porque somos indivíduos, somos individuais, né? Então, eu acho que muito hoje se fala nas empresas da jornada do cliente, mas essa mesma jornada o líder deve fazer essa jornada para o seu liderado. Então, quem é, de onde ele veio, na contratação, se for possível. Agora, se ele já entrou lá e eles já estavam, chama um de cada vez, vai almoçar um individualmente, vai conhecer, vai saber da história, vai estar disponível para ouvir, para você saber quais as ferramentas que mais funcionam com cada um. Porque assim como os filhos, né? Alguns vão precisar que você seja um pouco mais autoritário, outros vão precisar que você simplesmente dê mais liberdade para que eles voem. Nas empresas, da mesma forma, existem pessoas que precisam de mais autonomia, existem pessoas que precisam de uma vigilância, senão também não funciona, que foram acostumados, assim, tem essa característica, né? Então, acho que está muito relacionado aí com a maneira também dessa maternidade e paternidade, quando a gente já é mãe e pai, de também o líder poder observar para tratar cada um da maneira que mais vai ser desenvolvido. Você sabe que eu sou o sétimo de uma família de 8 irmãos, né? Ah, uau. E a minha mãe tinha uma. Minha mãe já faleceu, minha mãe faleceu em 1992, né? Então tem 30 anos aí já que praticamente que a minha mãe faleceu. Mas ela tinha uma maneira de falar
que sempre me lembra, né? E isso que você falou agora me trouxe uma lembrança, né? De uma coisa que ela sempre dizia, que é assim, falando de filhos, né? Ela sempre falava assim, não adianta, a gente tem 5 dedos na mão e nenhum dedo é igual ao outro, né? Exatamente. Então, você imagina filho, né? Filho também é a mesma coisa. Eu tenho dois filhos, né? E não adianta, um não é igual ao Não outro. tem jeito. Né? E assim, e se você perguntar para mim assim, você criou um diferente do outro? Fala, não, Uhum. né? Os dois frequentaram a mesma escola, né? Lógico, um tava um ano na frente do outro, porque tinha uma diferença de idade dos dois aí, né? Então, um estava num ano, o outro estava no outro, mas eles iam para a mesma escola, eles usavam o mesmo transporte para ir para a escola. O que um tinha, o outro tinha também, até porque quando ficava pequeno para o maior, passava para o menor, então o menor tinha a mesma coisa que o Normal. maior. Normal isso também. Normal. As minhas estão Normal passando isso. também, de geração para geração. Exatamente, né? Aliás, até a Gilca Ferreira fez uma publicação hoje falando sobre isso, né? Sobre reciclagem de roupas, né? De você comprar roupa no brechó, esse negócio todo. Está Aqui em em casa alta. Está em alta. a gente não comprava roupa no brechó porque não precisava, né? E você imagina lá na minha casa também, eu era o sétimo, né? Então a roupa primeiro era de um, depois era do outro, depois até chegar em mim. Olha, a família da minha mãe foram 12. Então, tá vendo? Então as coisas vão passando, né? Então os filhos também são assim, não tem filhos, não tem filhos iguais, né? Da mesma forma, a gente não tem liderados iguais. Não. Eles podem ter a mesma habilidade técnica, estou falando, tá? Eles podem ter a mesma habilidade técnica, a mesma competência técnica, etc. Mas você pode ter certeza que o jeito de um fazer uma planilha, você pode ter dois feras em Excel, os dois são fenômenos em Excel, fazem chover no Excel, mas você pede a mesma planilha para um e pede a mesma planilha para o outro, com certeza um vai fazer a planilha diferente do Com outro. As certeza. planilhas não vão ser iguais, porque cada um tem o seu jeito próprio de apresentar os resultados lá, etc. Então, se as pessoas são assim dentro da família, né, fora da família, então nem se fala. Então a gente precisa ter essa habilidade de entender, de conhecer o jeito que cada pessoa funciona, para que você possa fazer essa pessoa funcionar melhor, né? Que eu costumo dizer, quando a gente tem o autoconhecimento funciona como manual, como o nosso manual, né? Quando a gente compra um telefone novo, tem um manual. Aí a gente vai lá no manual, lê o manual, entende, vê todas as características daquele aparelho, e aí a gente consegue, conhecendo as características do aparelho, a gente consegue aproveitar o aparelho com todas as funcionalidades do aparelho. Quando a gente tem autoconhecimento, o autoconhecimento é o nosso manual. E aí, quando eu leio o meu manual, eu sei como é que eu funciono e eu consigo aproveitar melhor todas as minhas habilidades. Quando a gente conhece a outra pessoa, é do mesmo jeito, né? Sabendo como é que a outra pessoa funciona, eu consigo aproveitar dela as melhores habilidades que ela tem. Ó, Tem mais alguma tem pergunta aqui no aí no chat? chat. Algum comentário? Tem? Tem uma, não, na verdade não é uma pergunta, mas eu acho que é um comentário do Marcelo que é relevante do que a gente estava falando, né? Como coordenador do Palmeirinha FC de Porto Ferreira, em 2010, vivenciei muito essa questão de proximidade e distanciamento familiar. Muitos jogadores sentiam falta dos familiares, outros estavam felizes por estarem longe, alguns por não se dar bem com o ente paterno, outros por não estar presenciando o sofrimento da própria família. Então, Marcelo, é exatamente isso que a gente estava comentando aqui. Obrigada pelo seu comentário. Cada um, né, veio nesse mundo com com a sua própria meta para se desenvolver. Somos únicos, somos indivíduos, né? Embora possamos ter, como o João acabou de falar, o mesmo conhecimento técnico em várias skills, em várias coisas, mas somos únicos, individuais. Então, um líder, quando ou uma pessoa que deseja ser líder,
precisa começar a ter essa sensibilidade, né? De não colocar todo mundo na mesma caixa, como aqueles memes que aparecem, né? Todas as vacas indo para o mesmo lugar e só uma pessoa indo para o outro. A gente tem que saber ter esse olhar diferenciado quando a gente está lidando com pessoas, porque às vezes um café que você toma com alguém para falar e para abraçar, às vezes num momento, era a única coisa que ela precisava para não fazer uma coisa pior naquele dia da vida dela, por exemplo. Que é o seu momento de. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Às vezes a gente fala demais e deixa de escutar. Minha mãe falava que a Não gente é? tem 2 ouvidos e uma boca, porque é melhor escutar do que falar, né? A gente deixa, às vezes, de ouvir as pessoas, a gente quer ensinar, quer falar, a gente quer tornar eles melhores. Não, calma, calma. Respira e escuta, porque às vezes o que a pessoa está precisando para poder se desenvolver é um momento de escuta. E aí sim, depois da escuta, você consegue ver como você vai melhor desenvolver aquela pessoa. O Luiz Salles, oi Luiz, um querido ex-cliente que virou amigo, está dizendo aqui, ó. Os gestores hoje sofrem tanta pressão por resultados que acaba renegando o conhecimento da sua equipe para segundo ou terceiro plano. Isso acaba detonando a autoestima dos liderados. Você quer... Eu tô pescando aqui, um pouquinho no LinkedIn, um pouquinho no YouTube aqui. Tem um bocado de gente aqui, né? O Dalmo, né? Ô, Dalmo, boa noite, Dalmo. Obrigado, né? O Dalmo Marins, que é um parceiro nosso aqui de liderança também. Já fiz live no canal dele, ele já fez live comigo no meu canal também aqui. Quem mais que eu tô vendo aqui que tá aqui? Fabiano Bonfim, de Caetité, Bahia. Olha que legal, né? Fabiana Costa. Legal. Luiz Salles. Obrigado, gente. Eu estou sem o chat aqui. A Raquel que está quebrando o galho de falar para mim o que vocês estão comentando, porque eu não estou vendo nada aqui. Tenho que ficar no celular aqui, olhando um pouquinho no YouTube, um pouquinho no LinkedIn aqui, para descobrir o que vocês estão falando aqui, né? Eu queria comentar um pouquinho desse Pode falar, que o Luiz fica à Salles vontade. comentou, que hoje a pressão é tão grande por resultados que, infelizmente, às vezes os líderes acabam perdendo isso que a gente estava falando, de tomar um café, de escutar, porque ele é tão massacrado para chegar nos números, né, que ele acaba, às vezes, deixando isso de lado. Mas, eu não sei se o Luiz estava desde o começo, mas eu acho que o líder, ele precisa, quando chega nesse momento que ele está vendo que isso está acontecendo, é momento dele parar e rever alguma coisa, né? Porque senão os resultados não vão chegar. Porque o nosso maior ativo ali são as pessoas. E os líderes acabam ficando, os liderados, né? A autoestima deles acabam ficando baixa, porque o líder não está ali presente. Então, ele não está exercendo o papel que ele deveria exercer. Então, a minha opinião é que, assim, se você perceber como líder que chegou nesse momento que você está sendo massacrado por resultados e não está conseguindo dar essas devidas atenções para a tua equipe, tem alguma coisa ali que precisa ser revista, ressignificada, ou um processo, alguma coisa que precisa ser revisto, para que você volte a ter tempo para ser um líder mais ouvinte, né, para você poder ter mais resultados. Ou como a gente até comentou lá no começo, né, Raquel? Se você não está tendo se você não tem a habilidade de ouvir as pessoas, ou se você não está tendo tempo de ouvir as pessoas, é importante que você pince uma pessoa da sua equipe para fazer isso por você, né? Também. Para que essa pessoa seja pelo menos o filtro daquilo que você precisa do time, né? Porque se você não dá para ouvir todo mundo, por conta das suas atribuições, por conta das coisas que você tem que fazer, Também. é importante que você tenha alguém que seja ali, que funcione para você como um filtro, que faça uma intermediação para você e chegue até você depois as coisas já mais filtradas, muitos problemas já não precisam chegar até você, já pode ser resolvido, né? Como eu falei, no livro do John Maxwell lá,
o livro de ouro da liderança, eu até falei sobre isso também novamente numa publicação essa semana, que assim, 95% tá lá no livro dele lá, vocês podem ver lá, livro de ouro de liderança lá do John Maxwell. 95% das decisões que o líder toma, qualquer pessoa pode tomar. Mas o líder não é líder por conta dos 95%, o líder é líder por conta daqueles 5% que só ele tem que tomar, daquelas decisões que só ele pode tomar. Então, às vezes, se você não está tendo tempo de estar presente o tempo todo na sua equipe, nomeie alguém do seu time para que seja esse filtro, né? Esse vice-líder, vamos dizer assim, né? Esse sub-líder, alguma coisa, dê o nome que você quiser dê lá, né? Mas que essa pessoa possa resolver parte dos problemas para você, porque não precisa chegar até você todos os problemas. Sim. Às vezes, se você tiver uma pessoa ali que faça essa parede para você no primeiro momento, ela mesmo consiga resolver grande parte desses problemas e deixa só aqueles 5% que você precisa de decidir você mesmo lá para tomar conta. Mas o líder precisa, sim, a todo momento estar presente junto com a equipe. Olha, existem outros comentários, mas eu não sei se a gente vai conseguir responder todos, né, João? Porque já está chegando aí no horário. A gente já até passou da hora que a gente programou aqui. Mas é que o assunto é muito bom, né? Dá para ficar uma noite inteira falando sobre isso. Sim, dá, né? Mas assim, mas pergunta não tem, né? Tem comentário, Não, mas tem não uma tem pergunta pergunta, aqui. né? Houve uma mudança comportamental pós-pandemia? Ó, eu posso falar da minha área, né? Que é a área que eu tenho atuado nos últimos 4 anos do digital. Teve muita mudança comportamental, né? Porém, as pessoas aprenderam, na minha opinião, a ser um pouco mais abertas com a pandemia para aceitar um pouco mais também novas soluções, novos modelos, algumas mudanças, ressignificar, né? Ouvir um pouco mais com empatia, porque nós sofremos tantas coisas com a pandemia, o ser humano chegou num momento que ele nunca esperou passar por aquilo, né? O pessoal mais antigo já passou por coisas às vezes até pior, mas nós não imaginávamos que um dia pudéssemos estar confinados dentro de casa sem poder abraçar o nosso maior amor, nos nossos filhos, enfim. E isso com certeza mudou de uma forma global, né? Então, acho que como líder, hoje, e aí o João depois fala a opinião dele, ou se ele concorda ou não, mas eu acho que os líderes estão cada vez mais buscando a humanização por conta de tudo que a gente passou. Então, o mundo, eu acho que está nessa vertente de ser mais humanizado em todas as áreas, até para o cliente, por conta de tudo que a gente passou. Eu diria que se houve uma mudança de comportamento de pós-pandemia, eu acho que foi a mudança de comportamento da forma de se comunicar com as pessoas. Né? Porque quando você está no presencial, você falar com as pessoas é de um jeito. Quando você está no online, você falar com as pessoas é de um jeito completamente diferente. Né? Porque eu estou falando com você aqui, mas vocês não estão vendo as minhas mãos. Vocês não estão vendo as minhas pernas aqui, né? Mas quando você está no presencial, você está falando com alguém, você está prestando atenção. Então, essa pessoa que está falando com você, ela pode estar falando com você normalmente aqui, como eu estou falando, tá tudo bem, mas aqui embaixo ela pode estar esfregando as mãos de uma maneira que mostra que ela está nervosa, ela pode estar balançando as pernas, que demonstra que ela está nervosa, que ela está impaciente, e isso no online você não consegue ver. Então, a forma como a gente mudou, né, no pós-pandemia, ou mesmo durante a pandemia, é exatamente de que a gente precisa, né, agora que nós estamos, que tem muito mais online
do que presencial, né? Está começando a voltar agora, mas ainda tem muita discussão se vai voltar, se não vai voltar. De qualquer forma, o online ainda está muito presente na nossa vida. É que os líderes precisam ter uma nova forma de abordagem com os seus liderados, no sentido de procurar ver através das expressões faciais, né, se aquela pessoa está se comunicando da forma como ela está dizendo que está. Você está bom? Eu estou bem, está tudo bem, não sei o quê. E aqui embaixo eu estou engatilhando um revólver aqui para dar um tiro na tela de tanta raiva que eu estou aqui, entendeu? E a pessoa não está vendo isso. O Humberto até colocou aqui, O Corpo Fala, que é um livro que fala exatamente. Exatamente. A pessoa precisa ter esse comportamento, precisa ter essa habilidade também. Então, é uma habilidade que os líderes precisam desenvolver aí, que é a habilidade de entender as pessoas pelas expressões, pela palavra que a pessoa está dizendo, pelo tom de voz, etc. Coisa que quando você está no presencial, para você é muito simples, né? Porque basta você olhar para a pessoa, você sabe se a pessoa está fazendo um gesto ou está deixando de fazer o gesto, etc. Aqui não, aqui eu estou falando com você aqui, mas você não está vendo minha mão, né? E eu estou aqui engatilhando uma arma aqui para poder, entendeu? Então, essas coisas, esses comportamentos são coisas que os líderes precisam aprender a observar daqui para frente, né? Já deveriam ter aprendido a observar desde que começou a pandemia aqui, tá? Bom, pessoal... Essa foi a última. Tem mais perguntas? Não, o restante foram comentários. Não, comentários, tá bom. Pessoal, vocês todos que comentaram aí, me desculpem, eu não consegui subir nenhum comentário aqui no meu chat, porque meu chat não apareceu. Eu vou deixar aqui o Instagram da Raquel, quem quiser acompanhar ela lá pelo Instagram também, vocês podem acompanhar. No LinkedIn é Raquel Camilo. No LinkedIn, Raquel Camilo. Aqui no Instagram é eu Raquel Camilo. Isso. Né? Eu não consegui subir o chat aqui hoje, as conversas aqui, nem muita gente, talvez eu não tenha agradecido aqui por estar presente aqui, mas eu saiba que de coração que vocês são sempre muito bem-vindos aqui, muito obrigado, né, por estarem aqui, fazer uma live. O pessoal que me acompanha sabe que eu faço as lives às sextas-feiras, mas hoje nós estamos aqui na terça-feira porque o assunto era muito bom e eu não queria deixar essa live passar muito tempo, então eu combinei com a Raquel gentilmente topou fazer essa live aqui numa terça-feira. Então, muito obrigado, Raquel, gratidão por você ter topado esse nosso bate-papo. Obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui, que comentaram, que fizeram perguntas. Depois eu vou lá no LinkedIn, depois eu vou lá no YouTube ver quem comentou lá, para dar um like lá pelo comentário de vocês lá. Muito obrigado. Mas, Raquel, eu queria que você deixasse aqui a sua mensagem final, seu boa noite para todos que estiveram com a gente hoje aqui, para a gente já encerrar, porque a gente já passou do horário aqui que a gente tinha programado aqui. Olha, eu quero muito agradecer o convite, João, novamente, a presença de todos vocês, os comentários. Eu acho que a live só faz sentido quando tem essa interação, né? Porque não adianta, é o que a gente estava falando, né? Não adianta só falar, a gente quer ouvir também de vocês para saber o que é relevante para vocês. Então, gratidão a todos que estiveram aqui com a gente até agora. E eu estou à disposição, se vocês quiserem me procurar, eu estou à disposição. Uma boa noite para todos, tá bom? Então tá bom. Pessoal, Raquel, fica mais um minutinho comigo, por favor. Fico. Tá? E todos que estiveram com a gente aqui, muito obrigado. Para você que vai assistir a nossa gravação, para quem está assistindo pela gravação depois também, muito obrigado a você aí. Se tiver perguntas, se tiver comentários aí, pode escrever para mim, para a Raquel, no inbox lá do LinkedIn. Como eu sempre digo, né? A gente está só uma mensagem de distância, então pode escrever para a gente lá, que a gente sempre responde. Eu respondo sim. Não tenho...
eu equipe, né? Então a minha equipe sou eu mesmo. Então quem responde quem faz os meus textos sou eu, quem faz as minhas artes sou eu, quem responde Eu também. as Sou eu, respostas sou eu eu também, né? também. Então não tenho essa não. Então sempre que vocês receberem uma resposta minha lá, fui eu mesmo que escrevi, tá, pessoal? Olha, eu quero Então fique à agradecer. vontade aí para nos procurar lá a hora que vocês quiserem, né? E estamos aí à disposição Agradecer a todos que para vieram, alguns trocar amigos ideia. queridos, João, que vieram aqui, gratidão, e alguns que estão em outros países que só vão assistir amanhã, gratidão também. Muito obrigado aí a todos que estão assistindo e os que vão assistir a gravação depois também. Pessoal, obrigado, boa Boa noite. noite. Fiquem todos com Deus. Amanhã, quarta-feira. Sexta-feira eu tenho live outra vez, né? Vou fazer a live tradicional da sexta-feira e nós vamos falar de liderança de novo, né? Nós vamos falar de liderança de novo, porque esse assunto não tem fim, Não. né? Mas eu vou falar com uma moça que é enfermeira líder e nós vamos falar sobre liderança no setor de saúde, né? Na gestão de saúde. Então, também vai ser um assunto bem bacana para a gente debater aqui com uma moça que trabalha na área de saúde já há muito tempo, enfermeira líder de um time de enfermagem e tal. Então, ela também tem muito conteúdo para falar sobre liderança dentro do setor de saúde, tá bom? Então, espero contar com vocês aí na sexta-feira. E para quem esteve com a gente aqui, muito obrigado. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Boa pessoal. noite, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.